Olá, meus caros. Meu nome é Carlos Cabral e eu sou o instrutor de vocês da aula de hoje. Nosso curso de análise e projeto de sistemas. O que nós vamos ver hoje na nossa segunda aula de análise? Vamos falar sobre sistemas e subsistemas, o que são e por que entender, certo? A parte de sistemas de análise e projeto de sistemas. Muito bem. Vamos conversa. O que é um sistema? Um sistema é um conjunto organizado de partes interdependentes que trabalham juntas para alcançar um objetivo comum, certo? Exemplos. O corpo humano, ele é um sistema biológico nesse caso, certo? Uma escola, ela é um sistema educacional. Um software, como por exemplo o iFood, é um sistema digital de entrega, certo? Segundo Pressman, em engenharia de software, o sistema pode ser visto como uma combinação de hardware, software, pessoas, banco de dados e procedimentos que trabalham juntos para fornecer uma informação útil, certo? Então, um conjunto organizado de partes que são interdependentes. Alguém aqui consegue me dar um exemplo de um sistema que não é digital, certo? E o que ele tem como partes? Meus caros, me respondam no Meet, por favor. Um exemplo de um sistema que não é digital, certo? Nós vimos já o corpo humano, que é um sistema biológico, uma escola, que é um sistema educacional, e o sistema do iFood, né, que é um software digital. Um relógio de pilha. Você pode me explicar como que ele é um sistema, quais que são as partes dele? Alguém consegue me dar um exemplo e me falar as partes que compõem esse sistema? Eu sei que é cedo ainda, meus caros, mas tentem. Vamos lá. Um exemplo de um sistema que não é digital, jogos de tabuleiro. Consegue me explicar quais que são as partes de um jogo de tabuleiro? Murilo. Um exemplo de um sistema não digital seria o quê, meus caros? Seria, por exemplo, um hospital, certo? O hospital é composto por enfermeiros, por médicos, com o pessoal da farmácia, por pacientes, com pessoal do laboratório, certo? Pessoal de segurança, pessoal de faxina, né? São todas essas partes que trabalham para fazer todo aquele sistema hospitalar funcionar. As peças do xadrez, pode dizer que as peças do xadrez com os jogadores formam um sistema? Podemos. Não é o melhor dos exemplos, mas podemos sim. Muito bem. E o que é um subsistema? Subsistema é uma parte independente dentro de um sistema maior, certo? Ele possui uma função que é própria, mas depende de outros subsistemas para o funcionamento global. Todo sistema complexo é composto por subsistemas. Por exemplo, no iFood de volta. Tem um subsistema de buscas de restaurantes. Tem um subsistema de pagamento. Tem um subsistema de rastreamento de entrega. Certo? Segundo Somerville,
a modularização por subsistemas melhora a manutenibilidade, testabilidade e compreensão de software, certo? É muito mais fácil você dar manutenção desse software com o tempo, certo? Podemos fazer alguma alteração, certo? Se você não tiver dividido em subsistemas, certo? Até você achar a parte que lhe interessa de código, certo? Putz, fiz uma alteração, afetou outras coisas, é muito mais complicado. Você isolar em subsistemas, certo? Depois, para você colocar uma nova funcionalidade, para você alterar uma funcionalidade existente, para você poder reaproveitar aquela funcionalidade em outro sistema, é muito mais fácil, certo? Voltando no exemplo que eu dei, o exemplo do hospital, certo? Por exemplo, a farmácia dentro do hospital. A farmácia do hospital tem que funcionar de forma independente, certo? O farmacêutico tem que poder distribuir os remédios ali sem depender do pessoal do laboratório, por exemplo, certo? São áreas separadas dentro do hospital, mas que rodam, né? Funcionam como um todo pelo bem do hospital, né? Eles funcionam de forma separada, mas, né, juntos como um hospital só, como um sistema hospitalar único. Tranquilo até aqui, meus caros? Faz sentido? O que é um sistema, o que é um subsistema? Ficou claro aqui no exemplo do iFood? Tranquilo, né? Muito bem. E o WhatsApp, meus caros? Ele é um sistema? Quais subsistemas que nós temos dentro do WhatsApp, por exemplo? Comentem no chat, por favor. Ora, tem uma série de subsistemas lá dentro, né? Um subsistema para chamada de vídeo, chamada de voz. Tem um subsistema para pagamento. Tem um subsistema para os status. Tem um subsistema para os shorts que você tem lá dentro, né? Tem um subsistema de IA agora. Tem um subsistema de mensagem. Todos eles são subsistemas que compõem o WhatsApp, certo? A relação entre sistemas e subsistemas. Vamos ver mais exemplos. Por exemplo, o sistema bancário. Quais são os subsistemas do sistema bancário? Você vai ter um subsistema para cadastro, um subsistema para transações, para cartões, para suporte e assim por diante. No sistema escolar, você vai ter uma parte que é para gestão de alunos, para nota, para biblioteca, para o financeiro, para os professores, certo? Para o RH e assim vai. E novamente o iFood, né? Busca, pagamento, entrega, avaliação, entre outros. Os subsistemas se comunicam entre si e com o sistema principal por meio de interfaces e protocolos que são bem definidos, certo? É assim que nossos sistemas se comunicam, tanto digitalmente quanto não. Vamos entender para projetar melhor um sistema, tá? Isso aqui ajuda a dividir o projeto em partes menores e gerenciáveis, certo? É muito mais fácil você trabalhar com sistemas menores do que com um sistema único que é gigante, tá? Facilita a colaboração em equipe, certo? Cada um pode, por exemplo, cuidar de um módulo, você pode separar, nessa semana, nessas 2 semanas, nós vamos trabalhar em cima deste módulo somente, certo? Permite o reaproveitamento de sistemas em outros projetos. Imagine que eu estou fazendo um sistema para uma padaria, certo? E o sistema da padaria, ele vai ter uma parte que é a frente de caixa, certo? A parte de venda.
Vou escanear meus produtos para fazer, né, para fazer a conta do cliente, ver troco, forma de pagamento, etc. Só que depois eu vou fazer um outro sistema para uma farmácia. E a parte da farmácia, ela tem uma parte que é mais que obviamente não tem na padaria, certo? A gente tem que ver se a receita é válida, se é remédio controlado, se for tem que mandar uma cópia da receita lá para a Anvisa, uma série de burocracias ali, certo? Só que no sistema da farmácia, ele também vai ter que ter uma parte de frente de caixa, certo? Onde eu vou escanear código de barra, onde eu vou fazer o cálculo da conta do cliente, pagamento, troco, etc. Ora, esse módulo eu já fiz no sistema da padaria. Essa parte de frente de caixa. Eu posso reaproveitar esse subsistema lá no meu projeto da farmácia, certo? Então, facilita a nossa vida esse reaproveitamento, né? Essa modularização ajuda bastante. O que mais? Melhora o entendimento de como os dados e funcionalidades se conectam. É mais fácil você conseguir compreender, certo? Como é que o seu sistema está integrado. E agora, meus caros, vamos fazer um exercício juntos, certo? Juntos não, vocês vão fazer, eu vou corrigir depois. Façam grupos de 3 ou 4 alunos, tá? E escolham 2 sistemas digitais que vocês conhecem, certo? O Instagram, o Google Drive, o Netflix, o que for. E vocês têm que responder as perguntas abaixo lá no Google Sala de Aula, porque nós finalmente temos o Google Sala de Aula, meus caros. Se vocês forem lá e vocês... Deixa eu até abrir. Certo? Aqui, análise de projeto de sistemas, terceiro ano D. Vocês forem aqui em atividades, vocês vão ter o material de hoje, o exercício que vocês vão fazer agora e a tarefa de casa, certo? Aqui tem um formulário para vocês preencherem, por favor. Muito bem, o que vocês têm que preencher, meus caros? Quais que são as perguntas? Primeiro, qual sistema vocês escolheram, certo? Vocês têm que ter escolhido 2. Qual o objetivo principal desse sistema? Vocês vão ter que listar para mim 3 a 5 subsistemas que fazem parte dele. E o que aconteceria se um desses subsistemas parasse de funcionar? Só um do grupo tem que enviar, tá, José Augusto? Vai ter lá um campo para eu colocar o nome de todo mundo, tá? Mas só um envia. Mãos à obra, meus caros. Em caso de dúvidas, eu estou aqui, certo? Logo mais eu vejo e a gente avalia, a gente corrige alguns de vocês.
Muito bem, meus caros. Eu vi que só um grupo mandou as respostas, tá? E já tá no nosso horário, a gente começou, vocês entraram um pouco atrasados hoje. Meus caros, vamos corrigir isso então na próxima aula, certo? Mandem pra mim, tá? Junto com a tarefa de casa. Se vocês não conseguirem pegar um grupo, conseguir tempo para fazer isso, façam de forma individual e me mandem, tá? E daí eu corrijo para vocês pelo Google Sala de Aula também, certo? No mais, meus caros, essa aula vocês saem 5 minutos antes sempre, né? Ela ia até 8h10, já é 8h06. No mais, nós ficamos por aqui, certo? Nós nos vemos na próxima aula. Até mais, meus caros.